Conta um pouco sobre a produção desse segundo livro, né? Eu lembro que a gente conversou do teu primeiro livro, Pingos de Esperança, e agora esse novo livro, que tem um nome também bem bonito, assim, né? Lírios no Quintal Assombrado. O que se pode esperar aí desse novo livro de poesias do Ailton Moreira? Me conta como é que foi aí a construção desse segundo trabalho, né, em plena pandemia. Como é que foi fazer poesia nesses tempos assombrosos, como tu dizes no teu livro? Exatamente. O Lírios no Quintal Assombrado, ele traz precisamente essa temática, esse embate que foi a chegada do coronavírus nas nossas vidas, né? E aquele confinamento inicial, né? Nos primeiros 6 meses, eu confesso que era muito complicado para mim, e eu acredito que para a maioria das pessoas, se acostumar com o fato de ter que ficar em casa, de não ter convívio social, não poder abraçar ninguém, não poder ter apertos de mão, enfim, tudo isso acabou tendo um impacto muito significativo no meu emocional e eu não conseguia escrever nesse período. Então, eu ficava travado mesmo, né? Um bloqueio totalmente, e isso me fez, durante as primeiras semanas de confinamento, no meu quintal, né? Daí o nome Lírios no Quintal Assombrado, eu pude perceber coisas que antes eu não me tocava. Por exemplo, eu comecei a ouvir os meus vizinhos cantando, eu nunca tinha deparado com isso. Eram várias coisas sutis e simples da vida que a gente começa a dar mais valor depois que você acaba tendo que se ouvir, né, nesse período de silêncio que foi esse começo da pandemia. Então, daí que depois das primeiras semanas desse bloqueio, eu pude me lançar um desafio. Eu lancei um desafio a mim mesmo de fazer assim, pelo menos escrever um poema por dia, né? Isso quando eu estivesse pleno, quando eu tivesse recuperado esse choque inicial. Depois dessa recuperação, então, eu comecei a implementar esse desafio que eu me lancei de um poema por dia, e esse um poema por dia surgiu o Lírios no Quintal Assombrado. Então, cada poema acaba trazendo alguns eventos que foram acontecendo ao longo desses primeiros semestres, né, desse primeiro semestre de 2020. Então, a gente acaba trazendo questões político-sociais, falando de assuntos como também a pandemia mesmo, e também outras questões crônicas da nossa sociedade, como o racismo e o preconceito, que mesmo em plena pandemia nós não deixamos de ver jovens sendo assassinados nas periferias, nós não deixamos de ver o caso lá dos Estados Unidos, George Floyd, e aqui também no Brasil. Então, foram vários acontecimentos que acabaram invadindo o meu imaginário, e isso tudo está no livro Lírios no Quintal Assombrado. E, Ailton, como é que tem sido para ti, né, ao longo desse processo de pandemia, também a relação com o teu país, né, distante, na África, e que, inclusive, um continente sempre muito afetado, né, por esses problemas de saúde e tal. Como é que tem sido também isso? Como é que isso afeta a ti e a tua poesia? Exato. O livro, ele não traz somente acontecimentos aqui no Brasil, né, mas acontecimentos que ocorreram no Brasil, em Cabo Verde e no mundo, né? Um pouco por todo mundo. Então, Cabo Verde, como meu amado país, faz parte desse livro de uma forma singular, digamos assim, porque nesse livro eu também demonstro esse amor à minha pátria, inclusive numa das poesias desse livro, traz esse amor indelével pelo meu amado país. E, claro, com o começo da pandemia, né, com o auge da pandemia, surge em nós essa preocupação, né? Até porque todos os meus familiares estão ali. Então, eu sempre tenho essa preocupação de estar por dentro do que acontece no meu país. Fui acompanhando o desenrolar da questão da pandemia lá em Cabo Verde. No começo foi assim
tivemos uma performance interessante, mas, obviamente, que com o auge da pandemia, também não deixamos de ver os casos aumentando no país, mas, graças a Deus, chegou a vacina atempadamente, né? E a população, hoje em dia, já está mais de 70% vacinada, podendo, então, o país retomar a sua economia, que ficou totalmente estagnado nesse período da pandemia. E como é que vai ser agora o lançamento do livro? Vai ser presencial? Como é que tu vai trabalhar nas plataformas? Conta aí para o pessoal como é que faz para ter acesso ao teu trabalho. Exato. O livro já está disponível, né? Esteve em pré-venda de 22 de outubro a 22 de novembro, né? E durante esse período, então, as pessoas que adquiriram o livro, nesse momento, já vão estar recebendo esses livros, né? Tanto no formato físico, quanto também no formato de e-book, né? E, claro, a minha ideia é fazer o lançamento presencial. Então, nesse momento, nesse exato momento, estou numa correria tentando agilizar o processo para conseguir algum espaço, porque nós deparamos com uma questão muito séria aqui em Santa Catarina e também um pouco por todo o mundo, que as coisas voltaram, né? Os bares voltaram e várias outras áreas voltaram, mas a parte da cultura acabou voltando muito mais atrasado e ainda sim não está em seu pleno vapor. Infelizmente, a gente não consegue também, a gente entende essa situação, mas os espaços que normalmente estavam disponíveis para lançamentos acabam estando com mais restrições. Então, todos esses fatores que acabam impactando no lançamento presencial. Para ele ocorrer, já era para ter ocorrido no mês de novembro, fomos postergando e ainda estamos nesse processo de tentar fazer com que esse livro chegue no público aqui de Florianópolis antes do Natal. Então, estou nesse processo e eu acredito que nos próximos dias eu vou conseguir um espaço para fazer esse evento de lançamento presencial, que, de certa forma, tem o seu diferencial, né? O livro já está online, disponível. Eu já falei do livro, tenho falado do livro nas minhas redes sociais. O livro já está disponível à venda no site da editora e nas principais plataformas de venda, como Amazon, Americana, Magazine Luiza, e disponível também a nível mundial no formato e-book. Mas ainda assim, um evento de lançamento presencial, onde você vai poder ouvir dos teus leitores o feedback do livro, você vai poder apresentar juntamente com os meus colegas poetas aqui de Floripa, fazer um sarau cultural. Eu acho que isso é importante nesse momento de pandemia, né? Nesse momento em que nós já estamos, a maioria já está vacinada com as 2 doses, nós podemos, de forma segura, fazer esse momento cultural e marcar essa retomada em termos artísticos aqui também em Florianópolis, né? Legal, Ailton. Tu preparaste alguma poesia para dar uma palhinha aí do que teremos no livro? Sim, com certeza. Eu tenho uma poesia que eu gosto muito desse livro, que fala precisamente de um tema que a gente não gostaria de estar falando recorrentemente, né? Que é do racismo, né? Do preconceito. O poema não é sobre necessariamente o racismo e o preconceito, mas sim um desabafo que eu faço com todos os leitores, né? Na medida em que eu quero demonstrar a minha vontade de fazer um poema que possa abraçar a todos, sem exceção, que possa dissipar todos esses males sociais que nós temos vindo a presenciar, infelizmente, ainda no século XXI. O título dessa poesia é Engenheiro das Palavras. Engenheiro das Palavras. Anelo arquitetar um poema capaz de viajar no tempo que transcenda línguas e culturas. Um poema que fale ao branco, ao preto, que abomina preconceitos.
Um poema livre, desamarrada dos costumes e moldes tradicionais. Um poema que faça ponte, que transponha eras e visões marginais. Um poema que conecta vidas, que retrata enredos particulares desta teia chamada Terra. Quero esse poema despretensioso, capaz de invadir com sutileza a alma e a mente do engenheiro das palavras. E o engenheiro das palavras é você que está me ouvindo nesse exato momento.